Olá, meu nome é Luiz e eu sou desenvolvedor de software no Squad Indústria da Tecnospeed. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito do CTOS, o conhecimento de transporte eletrônico para outros serviços. O documento CTOS, assim como o CTE, NFE e os demais documentos fiscais eletrônicos, surgiram com o projeto da Nota Fiscal Eletrônica, que visava transformar a emissão de documentos fiscais da sua forma em papel para a forma digital. Um dos objetivos era facilitar a emissão desses documentos. O projeto CTE tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal de transporte eletrônico, para substituir a sistemática antiga de emissão em papel, como eu já mencionei, em todos os seus modais. E o CTOS é o conhecimento de transporte eletrônico para outros serviços, é o modelo 67. Para outros serviços, porque o CTE ele trata de transporte de cargas e o CTOS vai tratar de transporte de pessoas, de valores e também para o excesso de bagagem. Ele foi criado em 2016 para substituir a nota fiscal de serviço de transporte modelo 7, que era uma nota em papel. O CTOS é usado em situações que envolvem transporte de pessoas, de valores e o excesso de bagagem, como eu já mencionei. Transporte de pessoas por agência de viagem ou por transportador, sempre que ele executar em veículo próprio ou fretado o serviço de transporte intermunicipal, interestadual ou internacional de pessoas. O transporte de valores é para transportadores de valores, como carro forte, para englobar em relação a cada tomador de serviço as prestações realizadas, desde que dentro do período de apuração do imposto. O excesso de bagagem é por transportador também de passageiro, para englobar no final do período de apuração do imposto os documentos de excesso de bagagem emitidos durante o mês. O CTOS difere do CTE, como eu já disse, pelo tipo de transporte feito. Um, transporte de pessoas, de valores e excesso de bagagem, e o outro, de cargas. Não faria sentido criar um documento fiscal eletrônico se ele não representasse de alguma maneira um progresso em relação ao que tínhamos anteriormente. E com o CTOS não é diferente. Tanto para quem emite, quanto para as empresas, os contadores e o fisco, ele oferece grandes vantagens. Para quem emite, ele traz a redução de custos quanto à própria emissão, fazendo com que não seja mais necessário utilizar os formulários de papel. Isso afeta não só a emissão, quanto a logística e o armazenamento dos documentos fiscais. Imagine só, a emissão de 100 documentos fiscais por dia, 100 conhecimentos de transporte por dia, representa ao final de um mês 2.000 conhecimentos de transporte. E ao final de 5 anos, no caso, que seria o período necessário de armazenamento, 120.000 documentos fiscais. É muita coisa e com esse projeto e com o documento fiscal eletrônico, isso é eliminado. Além da redução de custos, ele promove também a redução de tempo de parada de caminhões, porque o documento sendo eletrônico facilita a verificação nas fronteiras. O incentivo também ao relacionamento eletrônico das empresas, sobretudo no business to business. Para as empresas, especificamente, ele elimina a questão da digitação do documento fiscal. Um documento fiscal em papel requer todo um esforço de digitação e inserimento dentro do ERP. E com o XML isso é eliminado. Além disso, para a empresa, ele elimina a digitação do CTOS, do documento fiscal. Antes, em papel, era necessário digitá-lo todo para inseri-lo, por exemplo, num ERP. E agora isso não é mais necessário com a integração do XML no sistema de documentação fiscal. Além disso, além de reduzir o tempo para a digitação, essa nova modalidade favorece também a redução de erros com digitação. E isso também favorece o processo de escrituração, reduzindo custos. Para a sociedade, o CTOS também favorece o comércio eletrônico e também incentiva o uso de novas tecnologias, como o desenvolvimento de soluções para a integração desse novo documento. Além disso, com a retirada do processo de digitação manual, também se eliminam os erros que poderiam vir desse processo. Para a sociedade, o projeto do CTOS incentiva o comércio eletrônico, facilitando a emissão dos conhecimentos de transporte, que antes eram manuais e agora podem ser integrados em um sistema automático, e também favorece a padronização dos relacionamentos eletrônicos entre clientes e empresas. Os benefícios não param por aí. Também para os contadores, nós temos a simplificação e facilitação da escrituração fiscal e contábil, o FD, e também no processo de gerenciamento eletrônico de documentos. E para o próprio fisco,
O documento CTOS aumenta a confiabilidade no conhecimento de transporte para outros serviços, melhora o processo de controle fiscal, possibilitando maior intercâmbio de informação entre as Cefases, redução de custo no processo de conhecimentos de transporte capturados e fiscalização das mercadorias em trânsito, e a diminuição da sonegação e aumento da arrecadação sem o consequente aumento da carga tributária. Além disso, o CTOS favorece também e dá suporte aos projetos de escrituração eletrônica e contábil e fiscal do SPED. Mas quem pode ou precisa emitir o CTOS? Como eu já citei, a emissão do CTOS se dá quando o transporte envolver pessoas, valores e excesso de bagagem. Para se emitir em CTOS, é preciso primeiramente ser contribuinte do ICMS. Além disso, deve-se possuir inscrição estadual ativa, ter certificado digital do tipo pessoa jurídica, emitido pela autoridade certificadora credenciada junto ao ICPBR, que deve possuir o CNPJ base como atributo, possuir sistema de emissão de CTOS próprio, ou seja, não há um emissor gratuito, e também deve haver o credenciamento para emissão de CTOS, que deve ser feito com empresas prestadoras de serviços de transporte intermunicipal, interestadual e internacional de pessoas, valores e excesso de bagagem, como eu já mencionei, que tenham um CNAE enquadrado nesta atividade. E aí nós poderíamos citar como exemplos, nesse slide, o transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo intermunicipal, exceto em região metropolitana, o transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo interestadual, o transporte ferroviário de passageiros intermunicipal interestadual, o transporte aéreo de passageiros regular, o transporte aquaviário de passageiros regular e não regular no litoral, etc. Além disso, é necessário observar os padrões técnicos e o layout estabelecido no Manual de Orientação do Contribuinte, sempre na versão atualizada, disponível no site da Cefaz. Como é o fluxo de emissão de CTOS? O fluxo de emissão de CTOS é a sequência de etapas que você precisa passar para emitir o documento. Ele começa com a geração do arquivo XML, contendo as informações sobre a sua empresa e sobre o transporte, propriamente, passa pela assinatura digital e o envio para a Cefaz, e, consequentemente, a validação e autorização do documento, e termina com a impressão do DACT-OS, que é o documento auxiliar do conhecimento de transporte eletrônico para outros serviços. O arquivo XML, assim como na nota fiscal eletrônica, é o próprio documento. Para melhor compreender o CTOS, que é um documento essencialmente eletrônico, nós temos que começar primeiro falando do XML, que é o formato de arquivo que vai ser enviado para a Receita na hora da emissão. O XML deve ser preenchido pelo software emissor, seguindo os padrões dispostos no Manual de Orientação do Contribuinte. Diferente de documentos de papel antecessores, o CTOS não existe fisicamente. O que existe fisicamente é o DACT-OS, que é o documento auxiliar e conhecimento de transporte eletrônico para outros serviços, assim como acontecem também nos demais documentos fiscais eletrônicos. Depois da geração do CTOS pelo software, deve ser feita a assinatura digital, que é o que garante que esse XML é autêntico. Ele deve ser feito utilizando o certificado que nós mencionamos anteriormente. Esse processo é chamado assinatura digital. Mas como é o fluxo de emissão do CTOS? O CTOS é um documento fiscal eletrônico, ou seja, a sua natureza é eletrônica, ele não tem uma versão em papel. O que há é o DACT-OS, que é o documento auxiliar de conhecimento de transporte eletrônico para outros serviços. Na emissão do CTOS, nós começamos com um arquivo XML, que deve ser gerado pelo aplicativo do emitente. Como eu já mencionei, é necessário que o emitente tenha um aplicativo capaz de gerar o XML de acordo com as orientações e regras definidas pela Cefaz no Manual de Orientação ao Contribuinte. Ele pode utilizar um aplicativo próprio de terceiros ou com componentes de terceiros. Uma vez gerado esse XML contendo os dados do transporte, do emitente, do tomador, etc., esse arquivo deve ser assinado digitalmente. Por quê? O XML em si, por mais que contenha os dados relacionados ao transporte, ele não tem autenticidade. E é a assinatura digital que vai conceder, vai prover essa autenticidade ao documento. Uma vez assinado, esse arquivo XML passa a ter um valor fiscal jurídico e deve ser enviado para a Cefaz. Após o envio da Cefaz,
o documento ou vai ser autorizado ou vai ser rejeitado. Se for autorizado, foi emitido o CTOS. E assim a Cefaz vai retornar que a omissão foi autorizada. Do contrário, é preciso verificar quais os campos e quais os problemas que geraram a rejeição e reenviar esse documento. Uma vez autorizado o CTOS, é necessária a impressão do DACT-OS, que é o documento auxiliar de conhecimento de transporte eletrônico para outros serviços, como eu já mencionei. O DACT-OS é uma representação gráfica simplificada do CTOS, mas ele não é o CTOS, ele não deve ser confundido com o próprio CTOS, que é o XML autorizado, assinado e autorizado pela Cefaz. A principal utilidade do DACT-OS é acompanhar o transporte e facilitar a consulta do CTOS armazenado nos servidores da Cefaz através de um código de barras ou da chave de acesso. Ao imprimir o DACT-OS, a empresa vai substituir aquelas inúmeras vias impressas de papel da nota fiscal de serviço de transporte modelo 7 apenas pelo DACT-OS, e é daí que vai vir a redução de custos que eu mencionei no começo. A obrigatoriedade de impressão do DACT-OS antes do início da prestação do serviço se dá apenas no transporte de pessoas. Nos demais casos, deve-se verificar no manual de orientação ao contribuinte qual a regra vigente. Bom, assim como os demais documentos fiscais eletrônicos, o CTOS possui diversos eventos. O evento é uma ocorrência registrada na Cefaz para um CTOS, por um dos atores envolvidos na operação. Eu vou mencionar aqui alguns dos mais importantes. E são eles o cancelamento, a carta de correção eletrônica, o EPEC, o registro de multimodal, as informações da GTV e o comprovante de entrega. Bom, o cancelamento é um evento registrado pelo emitente para situações em que não se tenha feito a prestação do serviço. Ele pode ser realizado até 168 horas contados da data da autorização do uso e somente pode ser cancelado no CTOS previamente autorizado pelo fisco e desde que ainda não tenha ocorrido o fato gerador, quer dizer, em regra, não pode ter começado, não pode ter iniciado a prestação do serviço de transporte. Existem diversas situações em que o cancelamento é proibido, então, para maiores informações, se recomenda consultar a Cefaz e os manuais de orientação e notas técnicas. Já a carta de correção eletrônica é um evento registrado pelo emitente para sanar erros em campos específicos do CTOS. O EPEC é o evento prévio de emissão em contingência e deve ser utilizado quando ocorrerem problemas técnicos e não for possível transmitir o CTOS para a Cefaz da UF do emitente, ou quando a Cefaz não responder corretamente. Nesses casos, deve-se gerar um novo arquivo informando que o documento foi emitido em contingência. Para isso, existem tags específicas e devem ser consultadas no manual de orientação ao contribuinte. Caso ocorra uma falha na empresa emitente, seja no software, seja também na conexão com a internet, o emitente pode optar pelo formulário de segurança para o documento auxiliar, que é o FSDA. O evento de registro de multimodal deve ser utilizado para os casos em que o envio envolva mais de um modal no transporte, como por exemplo modais aquaviário e aéreo, assim como no CTE. Já a GTV, Guia de Transporte de Valores, é um documento regulamentado pela CONFAZ que contém informações acerca dos atores, veículos, valores, etc., envolvidos no transporte de valores, que devem ser informados pelo evento de informações da GTV. Por fim, nós temos o evento do comprovante de entrega, que é um evento que tem de ser emitido pelas transportadoras nos casos em que a entrega foi feita por uma empresa especializada em transporte. Este evento deve ser propagado na NFE acobertada pelo documento emitido pela transportadora e vai levar consigo informações sobre o local da entrega e sobre o comprovante de entrega. Este foi um resumo dos aspectos mais importantes envolvendo a emissão do documento CTOS. Mais informações podem ser encontradas no site da Cefaz relacionado ao documento. Até mais!